Boa tarde a todos. Olá. Estamos aqui hoje na live, né, Saúde em Debate, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E eu sou o Leonardo Piovesan Mendonça, sou médico e gerente do programa Saúde Integral aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E hoje o assunto que nós vamos debater aqui é um assunto extremamente importante, que é o retorno seguro às atividades de trabalho. Comigo está aqui hoje o professor Dr. Gilberto Trucato, que é nosso infectologista, médico aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nós vamos debater aqui com vocês, neste período, sobre esse assunto que certamente trará bastante dúvidas e perguntas aqui para os nossos ouvintes, que podem acessar o chat e depois começarem a fazer seus questionamentos. Bom, eu sou responsável aqui dentro do Hospital Alemão pelo programa Saúde Integral, e o programa Saúde Integral, ele corresponde principalmente à gestão da saúde corporativa do hospital. Nós temos aqui hoje cerca de 3.000 colaboradores, e como toda empresa, no início da pandemia, teve que se adaptar rapidamente para conseguir enfrentar o enfrentamento da pandemia do desconhecido que estava por vir. Então, em meados de fevereiro, nós já começamos a organizar nós temos já dentro do hospital, né, um centro de atenção à saúde do colaborador e dos seus familiares, que é pautado principalmente no modelo da atenção primária à saúde, integrado com a saúde ocupacional e a qualidade de vida. E nós já conseguimos, desde aquele momento, quando a gente começou a receber os informes, né, que o vírus que vinha lá da China começava a se tornar pandêmico, né, com a declaração da pandemia pela OMS, nós já começamos a traçar, juntamente com o Comitê de Crise Institucional, um plano, né, de proteção à saúde dos pacientes, à segurança dos pacientes e também dos colaboradores. No primeiro momento, quando os primeiros casos começaram a ser identificados aqui no Brasil, no final de fevereiro, nós já começamos a rapidamente, em conjunto com o Comitê de Crise, mapear quem eram aqueles colaboradores que faziam parte do grupo considerado de fatores de risco para a Covid-19. Nesse grupo estavam, então, as gestantes, estavam os hipertensos, os diabéticos, os asmáticos, os que tinham doença respiratória grave, os imunodeprimidos, os indivíduos com mais de colaboradores, né, com mais de 60 anos, e rapidamente nós traçamos um plano de ação de realocar todos esses em unidades que não fossem atender os pacientes com Covid, e aqueles que havia a possibilidade da migração para o home office foram imediatamente adaptados para prestar o seu trabalho nas suas residências. Feito isso, cerca de 300, mais ou menos 350 colaboradores do nosso total de 3.000 foram alocados para o home office. E eles permaneceram, principalmente, né, durante os meses de abril, maio, junho. E em julho nós começamos a traçar um plano de retomada dessas pessoas, né? Como que nós podemos fazer com que esses colaboradores que estavam em casa pudessem gradativamente retornar às suas atividades dentro do hospital. E foi aí que nós desenvolvemos, né, um plano de retorno seguro ao trabalho, para que essas pessoas pudessem, principalmente, voltar com segurança, voltar estáveis, vamos dizer assim, sem tanta... porque a gente sabe que, de fato, para quem está em casa, quem está assistindo de longe a situação da pandemia, existe toda uma questão até mesmo de estresse, uma questão toda mesmo de medo, e a gente queria transformar a forma mais segura para que esses colaboradores voltassem. Então, rapidamente, nós fizemos... Primeiramente, nós pegamos as pessoas que estavam em home office, identificamos que voltariam ao trabalho aquelas que não eram do grupo de risco. Tá? Então, as que foram do grupo de risco permaneceram em home office e permanecem até hoje, salvo naquelas condições crônicas onde ele já tivesse a doença estabilizada. Então, por exemplo, se fosse um colaborador diabético, mas que tivesse com a sua diabetes controlada, tivesse com seus níveis de glicemia estabilizados, essa pessoa passava por uma avaliação médica no nosso serviço e ela era liberada para o trabalho com todos os cuidados.
Aqueles que tinham doenças crônicas mais graves, as gestantes, né, de alto risco, os idosos, eles permaneceram no trabalho através do home office. Bom, feito isso, nós começamos a elaborar também um programa de avaliação dos colaboradores, né? Tanto aqueles que estavam home office como os que estavam na ativa. Então, desde março, nós adotamos uma estratégia de testagem em massa. O que quer dizer isso? É um modelo justamente onde nós pegamos todos os colaboradores que tinham sintomas leves e nós já indicamos que esses colaboradores fossem submetidos ao RT-PCR. Com isso, nós fazíamos identificação precoce dos casos, fazíamos isolamento desse colaborador, iam para casa naqueles casos leves, os que precisavam ficar internados, ficavam internados, e com isso nós conseguimos evitar uma maior propagação da doença dentro do nosso hospital. E feito isso, o que acontece? A nossa equipe do Saúde Integral também telemonitorava esses pacientes. Tá? O que quer dizer isso? Ela fazia o acompanhamento diário desses funcionários, uma equipe de enfermagem, se necessário uma avaliação médica, pela telemedicina, para acompanhar essas pessoas na evolução da patologia. Se porventura elas tivessem algum agravamento do quadro ou uma necessidade de hospitalização, a nossa equipe rapidamente retomava esse contato e trazíamos os pacientes os colaboradores para o hospital. Várias outras ações foram tomadas, acho que durante essa live a gente vai poder debater com vocês aqui. Eu só quis fazer essa breve introdução, e eu vou pedir agora para o Dr. Gilberto se apresentar, né, e contar um pouquinho da sua experiência sobre esse assunto, para depois nós abrirmos o espaço para perguntas, que é o objetivo principal aqui, tirar as dúvidas de todos vocês. Dr. Gilberto, boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Agradeço aí a introdução. Eu tive um probleminha técnico, então eu entrei um pouquinho posteriormente, eu perdi o início da tua fala, mas eu vou tentar de alguma forma colocar alguma coisa. Bom, me apresentando, eu sou infectologista, eu atuo no hospital há bastante tempo, do ponto de vista clínico e também coisas organizacionais, né, dentro de tudo que é possível. E, assim, sem dúvida nenhuma, a vivência que a gente está tendo desse quadro aí, dessa pandemia, tem trazido para a gente desafios enormes, né, que estão sendo arduamente alcançados e ultrapassados. E, por outro lado, também tem trazido alguns desafios que necessitam de soluções novas, etc. E a gente tem conseguido, de alguma forma, obter resposta para a maioria dessas coisas, né? A minha vivência como infectologista, ela também não é muito diferente do indivíduo que não tem a mesma especialidade, uma vez que no início a gente sabia muito pouco a respeito da doença, a gente sabe um pouquinho mais hoje, ainda com muitas coisas desconhecidas, mas dentro disso, dentro desse acúmulo de informações, a gente tem conseguido atuar com segurança e com tranquilidade, né, no hospital. É isso, Leonardo. Eu gostaria que você retomasse. Ótimo. Obrigado, Gilberto. Obrigado pelas suas considerações iniciais. E então, eu contei um pouquinho da experiência do nosso Saúde Integral. Eu acho que se a gente tiver já alguma pergunta, o pessoal que está nos ouvindo quiser trazer alguma pergunta sobre esse assunto, o que nós estamos vendo hoje é justamente esse movimento, né, das empresas se adaptando para receber os seus colaboradores de volta ao trabalho. Então, várias recomendações estão sendo adotadas, mudanças de layout da empresa, regras de distanciamento, regra para uso de espaços comuns, né? Acho que essas são uma das dúvidas mais comuns que as pessoas, né, testar ou não as pessoas para voltar ao trabalho, a questão do uso de máscaras, do uso de dispositivos de proteção, quais devemos usar ou não. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para o Gilberto, né? O Gilberto, pensando assim naquelas empresas, né, que estão
já planejando retomar as suas atividades presenciais, né? Pensando no funcionário, quais os principais cuidados que esse funcionário tem que ter no retorno ao trabalho, tá? Em relação ao seu autocuidado, em relação aos seus colegas, o cuidado coletivo. Cuidado que o funcionário tem que ter ao retornar, ele é vamos dizer assim, é uma amplificação daquilo que ele normalmente faz no dia a dia para conseguir viver em sociedade, né? Então, assim, ter o distanciamento físico da pessoa ao lado, ter higienização das mãos, álcool gel, lavagem de mãos, isso é fundamental. Usar máscara, né? Sem dúvida, é um outro fator de proteção que se mostrou bastante importante, né? Talvez no início da epidemia a gente tivesse até alguma ideia de que fosse menos importante, mas isso mostrou ser bastante importante. E alguma mudança, né? Várias mudanças de hábitos, na verdade, né? Então, por exemplo, evitar levar a mão ao rosto, à face, olhos, nariz, garganta, boca, evitar manipular coisas que não sejam absolutamente necessárias, e se for necessário, fazer a higienização adequada das mãos, usando água e sabão ou álcool gel, né? Então, isso é fundamental. Inclusive, tem alguns cuidados que excedem essa questão, assim, por exemplo, o indivíduo precisa chegar ao local de trabalho, ele precisa de transporte, às vezes transporte privado ou particular, ou às vezes transporte público, né? Então, isso tem sido às vezes um desafio, um impedimento para que todas as regras sejam inteiramente cumpridas, né? Mas a realidade se impõe de forma que muitas novidades, né? A gente nunca imaginou que seria tão possível trabalhar em home office como tem sido possível, né? Atualmente. Então, isso é outra coisa. A realidade está mudando, né? Nesse aspecto. E eu acho que está mudando de uma forma que talvez perpetue, mesmo pós resolução da epidemia, num futuro um pouco mais distante aí. Eu não estou ouvindo, Leonardo. Está me ouvindo? Agora está me Agora ouvindo? só. Agora eu estou. Muito bom, exatamente. E o que acontece? Nós temos, muitas empresas têm nos procurado dentro do hospital, até no Saúde Integral, e o hospital também tem um produto que faz esse tipo de consultoria, né, para as empresas que querem readaptar a essa nova realidade, principalmente na questão da educação dos seus funcionários, dos seus gestores, né, numa visita técnica que vai até estas instituições, identifica quais os fluxos e processos precisam ser melhorados, propõe plano de ação, valida protocolos. Então, nós temos hoje dentro do hospital esse serviço que é oferecido dentro das empresas, orientação de testagem, testes corporativos, né? E aí eu queria ouvir de você, Gilberto, uma das preocupações que as empresas sempre nos trazem, eu queria ouvir tua opinião, que é a questão, a gente estava falando aí do home office, né? Muitas estão com quase 100% em home office. Qual é o momento adequado para essas pessoas voltarem, né, do home office para as suas atividades? E se elas voltarem para as atividades presenciais, qual você entende que seriam os grupos prioritários para esse retorno? E o que a empresa tem que fazer para receber essas pessoas que estão em casa? Bom, é uma pergunta que excede um pouco a questão individual, né? Primeiro, assim, existem atividades que não são possíveis de serem reassumidas em home office. Então, existem pessoas que têm que continuar trabalhando presencialmente, e isso é uma coisa que não tem dúvida nenhuma. Acho que cada empresa tem que mapear e tem que saber, né, exatamente quais são as pessoas que precisam essencialmente estar presentes trabalhando, né? Esse é um ponto. Outro ponto é fazer uma estratificação de risco do pessoal. Você pega uma pessoa, uma empresa que tem 100 funcionários, supondo que 30 desses funcionários sejam
de um grupo de maior risco, por exemplo, você vai tentar, na medida do possível, preservar essas pessoas de uma forma diferenciada em relação às outras que não têm fator de risco, ou têm menos fatores de risco. Isso também é um trabalho, um exercício intelectual, vamos dizer assim, não, é um esforço que tem que ser feito para que as coisas corram bem, né? E isso inclui, inclusive, não só fator de risco individual, mas, por exemplo, pessoas que precisam de muito tempo de transporte, se utilizam-se de transporte público, por exemplo, elas têm maior risco do que uma pessoa que mora e que vai a pé para o trabalho, por exemplo, ou de bicicleta ou com transporte próprio. Então, uh, tudo isso tem que ser incluído na questão, né? Você falou em fluxo, outra coisa super importante dentro da empresa, quanto maior a empresa, mais complexo é isso, quanto maior o número de funcionários, mais complexo é. A outra coisa é fluxo, é entender como é que vai ser o fluxo, quer dizer, será que vai ter entrada diferenciada para determinadas pessoas ou determinadas atividades, fluxos diferentes, etc. Isso a gente discute bastante em hospitais, né, e etc. E em empresas isso também é passível de ser discutido, é uma coisa que interessa em termos de melhorar a segurança das pessoas que convivem na empresa, né? Não existe um momento ideal para se voltar do home office para a empresa, para o trabalho presencial. O que existe é uma necessidade, né, que tem que ser estabelecida em função dos diretores da empresa, dos gerentes da empresa e da funcionalidade do trabalho, né? Se o trabalho é possível, se é possível de ser feito em home office, remotamente, maravilhoso, né? Nesse momento, é uma coisa que tem ajudado bastante todo mundo. Isso é um fato bem real. Nós temos visto que as empresas conseguem, elas na verdade descobriram, né, que elas conseguem funcionar com todo mundo em home office muito bem, né? Algumas sim. Algumas sim, exatamente, aquelas que não são essenciais e estão pensando até no seu futuro, né? Na sua, muitas usam aí, Retomada, tem né? alocações de imóveis que são valores altos, todo um custo operacional para manter as pessoas presentes, né? Isso provavelmente vai impactar aí no futuro com novos layouts, né? Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu dar uma lida aqui. A pessoa está perguntando, é a Ieda Gomes, que está com uma pergunta aqui, Gilberto, falando o seguinte, que ela diz que os filhos dela tiveram contato com o pai deles, que deu positivo para o Covid, mas o pai era assintomático. Aí ela pergunta se eles podem ter contraído o vírus e trazer para casa. Ela está preocupada porque ela tem 55 anos, então os filhos tiveram contato com o pai, que era assintomático, e ela está muito preocupada deles trazerem o vírus para casa. Queria ver tua opinião aí, tua resposta. Bom, Ieda, a partir do momento que o indivíduo está infectado, e isso foi atestado pela presença do vírus, né, pelo PCR, pelo que eu entendi, ele tem o risco de transmitir, e mesmo estando assintomático. A discussão de que o assintomático transmite menos, etc., ela ainda tem muita discussão para ser feita a esse respeito, mas ele é considerado um indivíduo potencialmente transmissor, sim, e existe esse risco, né? Sem dúvida. Perfeito. Aí, Gilberto, um dos pontos também que, voltando na questão do trabalho, que as pessoas questionam muito, é assim, o que eu tenho que fazer no meu posto de trabalho, né? Então, eu chego para trabalhar, que cuidados que eu tenho que ter aqui com a minha mesa do trabalho, com o meu computador, com o meu telefone, com um banheiro que é usado pelas pessoas no mesmo setor, eu tenho que higienizar essa mesa, o que eu devo fazer, né? Então, eu acho que são algumas orientações aí que são importantes para o funcionário, como para o gestor também, orientar essas pessoas a fazerem isso no seu dia a dia. Como é que você poderia nos explicar um pouquinho melhor essa questão do posto do trabalho? Eu vou, talvez, falar de uma forma bastante genérica. Quanto mais organizada for a tua área de trabalho, a área que eu digo, a sua mesa, a sua área de trabalho, o seu local, ambiente restrito a você, mais fácil e menos risco você corre, né? Eu acho que tem
teria hoje em dia, por força da transmissão do vírus, hoje em dia tem mais objetos de uso que são pessoais, né? Deixou de ter só escova de dente, isso e aquilo, mas alguns objetos, por exemplo, objetos de escritório, objetos de uso, passa a ser de uso próprio, quer dizer, caneta, aquele grampeador de papel que você usa toda hora, ou enfim, são coisas que o teu mouse, né, o teu teclado de computador, etc. E se ele é compartilhado, obviamente é necessário que haja ou uma desinfecção das mãos pré-pós, né, antes e depois, ou eventualmente uma limpeza desses objetos, né, de uma forma geral. Agora, isso a gente está reaprendendo a viver de uma forma diferente em função da epidemia, já no nosso dia a dia, independente de estar numa empresa ou estar na sua própria casa. Mas a questão que eu vejo mais importante, assim, talvez fosse nas áreas comuns da empresa, né? Porque às vezes a gente observa um comportamento que não é o comportamento mais que é o comportamento mais adequado possível na área de trabalho, só que na hora do café as pessoas se, se, se ajuntam, se aglomeram, se confraternizam de forma mais efusiva, até por estar mais carente de ter esse relacionamento social, etc. E é aí que as coisas acabam acontecendo, a transmissão acaba acontecendo, né? Eu acho que isso é uma coisa que ela precisa ser revista. É o cafezinho, é o indivíduo que saiu para discutir alguma coisa fora daquele teu microambiente de trabalho, etc. Então, é isso que eu acho que cada um precisa repensar. O que você colocou é muito, muito real, né? Nós observamos aqui na medicina ocupacional que a maior parte dos funcionários que se contaminam justamente neste momento, né? Do convívio entre os pares, né? Porque quando ele está atendendo um paciente, ele está todo paramentado, ele está com os EPIs adequados, então a quebra da barreira ali, né, é muito difícil. E realmente é naquele momento mesmo, do refeitório ou da copa do setor, né? A gente sabe que as pessoas gostam de confraternizar, né? Então, vamos trazer um bolinho, vamos cantar parabéns para o colega. E nesse momento, se a gente realmente causar essa aglomeração, é um ponto aí que muitas vezes pode levar a infecções, né? Eu queria ressaltar aqui também, né? Todo esse trabalho que a gente está contando para vocês, o hospital ele tem feito então essa consultoria para escolas, ele tem feito a consultoria para pequenas empresas, grandes empresas, médias empresas, no sentido de orientar justamente a todas essas ações, né? De orientar, de traçar planos de ação, planos de retomada para que as pessoas tenham um retorno, para que as empresas tenham um retorno seguro na medida que for necessário esse retorno, né? E isso tudo é através do Saúde Integral, que é o produto de saúde corporativa aqui do hospital. Então, fica aí a lembrança para todos que estão nos assistindo, tiverem interesse em conhecer mais esse produto, venham nos procurar aqui no hospital. Gilberto, eu queria agora falar um pouquinho de testagem, né? Algumas empresas nos procuram com a seguinte questão: eu tenho que fazer os testes, as pessoas estão home office, eu tenho que fazer os testes rápido, ou tenho que fazer sorologia, ou tenho que fazer RT-PCR para que eu identifique se as pessoas podem voltar a trabalhar ou não. Então, queria ouvir na tua opinião aí, se isso faz sentido, né, dentro da infectologia, testar indivíduos assintomáticos, né, para saber se eles podem retomar ou não as suas atividades, ou até mesmo testar, identificar aqueles que já têm uma possível defesa, né, como dizendo, essas pessoas já têm aqui o IgG, que a gente chama de corpo de defesa, então elas podem voltar de uma forma mais segura. Aí, na luz da infectologia, qual que é o parecer de você? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque, na verdade, os testes, hoje, a doença começou a ser reportada talvez em dezembro do ano passado, em novembro, talvez. Quer dizer, nós temos menos de um ano de história
de SARS-CoV-2, né, de Covid-19. E os testes que nós temos, diagnósticos, eles, apesar de eles terem, obviamente, a utilidade plena, lógico, mas assim, eles não são testes maravilhosos, eles apresentam ainda, eles ainda vão ser, eles vão ter oportunidade de serem aperfeiçoados. É isso que eu acho. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, a resposta para essa pergunta, ela varia de acordo com o tempo. No início da epidemia, quando tinha muito pouca gente infectada, talvez até fizesse sentido você fazer um PCR numa unidade fechada, num ambiente de trabalho onde as pessoas obrigatoriamente teriam que ir, e poucas pessoas, etc. Mas, a partir do momento que essa epidemia se dissemina, e aumenta o número de pessoas que já entraram em contato com o vírus, isso se torna um tanto quanto redundante. A execução do teste não vai trazer, é óbvio, pontualmente pode identificar um ou outro, mas não vai trazer grandes vantagens logísticas aí para você proteger as pessoas, as pessoas que não se infectaram ainda, né? A sorologia, o que eu gostaria de ressaltar bem claramente, assim, a sorologia, quer dizer, é o teste que identifica os anticorpos contra o vírus. Ela existe, nem sempre o indivíduo que se infecta tem anticorpos, a maioria tem, mas nem sempre, e ela não denota que a pessoa está imune. Nós estamos discutindo isso plenamente agora, nesses momentos, quando está sendo revista a questão de possibilidade de reinfecção, por exemplo. Então, reinfecção, isto é, o indivíduo que já teve voltar a ter doença novamente, né? São poucos casos no mundo, bem estudados, etc., menos do que meia dúzia bem estudados, mas, assim, existe essa possibilidade. E a gente não sabe, a presença do anticorpo não nos dá a segurança exatamente de dizer o seguinte, não, o indivíduo está protegido e nem dá a segurança de dizer quanto tempo que essa proteção duraria se ele realmente estiver protegido. Então, a chave da proteção das pessoas no ambiente de trabalho talvez não passasse obrigatoriamente nem pela testagem do vírus, PCR, nem pela sorologia, a não ser em situações muito particulares, muito próprias, assim, aí realmente passaria a ser considerado. Perfeito. Aqui realmente é dentro do hospital, pensando nos nossos funcionários, nós não fazemos a testagem também em assintomáticos, né? Nós fazemos a testagem somente nos sintomáticos. A testagem, eu digo, o teste do RT-PCR, né? E a sorologia nós usamos aqui, realmente, em alguns casos, quando a gente tem um quadro clínico muito sugestivo, né, da COVID, mas aquele PCR dá negativo, uma, duas vezes, e a gente colhe aí a sorologia depois do oitavo, nono dia. Tem aqui um ponto que foi colocado aqui no chat, que é a questão do funcionário que vai trabalhar e volta para sua casa, né? E tem ali na sua casa, tem familiares, tem crianças, tem idosos. Que cuidados que essa pessoa que está voltando da rua, está voltando do trabalho, ela tem que ter quando ela chega em casa, Gilberto? O pessoal quer ouvir aqui as suas orientações. Eu presumo que seja o funcionário do hospital, trabalha em hospital, é isso, Leonardo? Não está especificado aqui, que veio do É, trabalho. veja, o indivíduo que trabalha no escritório, etc., ele vai ter que ter um nível de risco, ele tem um nível de risco diferente do indivíduo que trabalha no hospital. Eu acho que isso fica mais ou menos, né, intuitivo. Mas assim, eu vou responder também para que todos, né, para que todos sejam, por exemplo, um indivíduo que trabalha numa UTI, etc., que passa 12 horas vendo pacientes com infecção pelo COVID, né, pelo SARS-CoV-2, ele trabalha com uma roupa privativa, ele troca essa roupa ao ir para casa e quando ele chega em casa ele vai fazer a higienização dele, ele vai tomar o seu banho ou vai lavar bem mãos, principalmente as mãos, né? E
obviamente ele não vai usar a mesma roupa. Então, isso é uma coisa que é quase que intuitivo. O quanto que isso é importante, eu até coloco em discussão, mas eu acho que é uma questão de cada um, e é uma questão de higiene, né, pessoal. O indivíduo que trabalha num escritório, na advocacia, por exemplo, que tem pouco contato com o contato dele é restrito ao público, etc., ele vai ter um risco muito menor, ele não vai ter, talvez, grandes oportunidades, né, ou muitas oportunidades de ter contato com vírus, etc., e principalmente se ele se cuidar bem. Esse indivíduo ele pode ter uma conduta um pouco diferente ao chegar em casa, né? Mas, assim, de toda forma, eu acho que lavagem de mãos é imperioso, o uso de máscara fora de casa é imperioso, super importante, né? Evitar ficar levando a mão à boca, levar objetos à boca, ou, enfim, não só a Muitas boca, aos pessoas, né, olhos. Gilberto, tem a questão do calçado, né, que tiram o calçado antes de entrar em casa, ou Uhum. até mesmo usam aqueles sprays, né, antissépticos aí. Então, também essa é uma dúvida das pessoas. Será que funciona isso mesmo? A gente vê muitas empresas que estão usando, por exemplo, tapete Isso. embebido com algum produto que seja ativo, né, com formaldeído, enfim, com algumas coisas aí. Assim, a chance de você se contaminar com alguma coisa que esteja no colo, a menos que você tenha um comportamento fora do normal, fora do habitual, né, é muito pequena, realmente é muito pequena. Agora, é isso, eu acho que não pertence, não é uma das principais medidas, né? Tem pessoas que acham que isso é muito importante, eu já acho que não é tão importante assim. Tá legal. Bom, nós temos uma pergunta aqui da Diana Guerreiro. A Diana Guerreiro, ela é professora e a pergunta dela é uma pergunta difícil também para ser respondida aqui, mas vamos ouvir a opinião do Gilberto. Ela gostaria de ouvir uma opinião de vocês em relação à volta às aulas. Ela está falando da Bahia, isso. Vamos lá, Ah, Gilberto. como é que é o nome dela? Diana. A Diana. Diana Guerreiro, pois não. Olha, recentemente no CRM teve um chat, uma discussão a respeito de volta às aulas, etc. Eu não tive a oportunidade de ver tudo, vi um pedacinho, por conta da, da nossa profissão aí, que toda hora toca o telefone, mas assim, precisa pensar não é só na criança, né, quando fala volta às aulas eu estou me referindo, pensando mais na criança mesmo, né? Mas volta às aulas até adulto, né? Obviamente tem cursos e tem coisas, estão aprendendo aí, né? Agora, assim, falando em crianças, o que a gente tem que imaginar não é só a criança voltando para a aula e o risco que a criança poderia exercer como transmissora de infecção entre um ambiente escola e o ambiente casa, residência, inclusive incluindo aí pessoas de convívio familiar com avós e pessoas de risco de maior risco para infecção pelo Covid, né, de complicação. A gente tem que pensar em todo o complexo, e isso varia com a sociedade, é muito heterogênea e muito complexa, né? Como é que essa criança chega na escola, né? Ela chega de transporte individual, ela vai a pé sozinha, alguém leva, quem que leva e traz? Enfim, é a avó, é a vizinha, é o cuidador, alguém que trabalha na residência, enfim, ou os pais, né? O quanto que isso aumenta de trânsito numa cidade como São Paulo, vamos pensar, o quanto que isso aumenta o trânsito na cidade, né? O quanto que isso deixa as coisas um pouco mais complexas, a questão de transitar, não trânsito só de carro, mas trânsito de pessoas, né? Então, assim, realmente é bem complexo. Eu acho que se a gente imaginar uma cidade bem pequena, com as pessoas, com as crianças indo para a escola a pé, voltando para a própria casa, o pai e a mãe estão em home office, tem que dividir o tempo com o cuidado dos filhos, né? Então, tudo isso influencia na questão de volta às aulas. Eu acho que isso tem que ser analisado de uma forma muito particular e para a nossa cidade aqui, para São Paulo, é bem complexo, é muito complexo.
Exatamente, é um assunto que vale uma live só para falar disso, né? De retorno das aulas. Vale uma Bom, a gente discussão. já vai uma discussão. Nós já estamos aqui próximo do encerramento da nossa live. Então eu gostaria só de fazer minhas considerações finais, depois eu vou passar a palavra para o professor Gilberto. Só lembrando, pessoal, que o conteúdo aqui dessa live ele fica gravado, né? As pessoas podem assistir no site do AOC, no Facebook, no YouTube. E se alguma pergunta também que vocês tiverem que não foi respondida aqui, podem fazer no próprio Facebook do hospital. Então, gostaria de agradecer ao Hospital Alemão pela live, e dizer que, reforçar aqui, então, a questão que nossa grande preocupação e nossa grande valor para nós, né? A segurança do colaborador, a saúde do colaborador. Então, nós entendemos que o retorno ao trabalho, o retorno seguro ao trabalho, tem que ser feito dentro dentro das normas adequadas, as normas nacionais, internacionais, como a gente foi falando aqui, né? Sobre distanciamento, sobre higienização, sobre testagem, avaliação clínica das pessoas e realmente avaliação daqueles que são grupo de risco, né? Se de fato estão atuando em casa, fazendo sua atividade em casa de uma maneira adequada, esses têm que esperar realmente o sinal verde para que eles possam voltar às suas atividades. Lembrando que o hospital então ele disponibiliza essa consultoria para as empresas, para as escolas, através do seu produto Saúde Integral. E eu gostaria de deixar aí já uma boa noite para todos e passar a palavra para o professor Gilberto para encerramento da nossa live. Obrigado, pessoal, e boa noite. Obrigado, Leonardo. Eu também gostaria de agradecer. Eu vi aqui eu vi aqui no chat que tem uma perguntinha aqui que não foi respondida. Eu vou tentar responder rapidamente. Quem já teve a doença e agora retornou ao trabalho, deve tomar quais cuidados? Deve tomar os mesmos cuidados que sempre tomou. Por quê? Porque a gente não sabe o que representa ter ou não ter anticorpo, ter ou não ter tido a doença anteriormente. Então, os cuidados são os mesmos. Eu só queria deixar isso bem ressaltado. A outra coisa que eu gostaria de falar, eu acho que o Leonardo já explicitou isso bem, eu reputo como muito felizes no Hospital Oswaldo Cruz, né, nos cuidados. Eu acho que nós tivemos um ambiente bastante, temos tido, vamos colocar dessa forma, um ambiente bastante seguro, né? Eu atuo bastante no hospital e desde o início da epidemia tenho tido pacientes, tenho tido uma atividade bastante grande com esses pacientes e com todas as condições de segurança. Acho que nós estamos todos aprendendo a ter mais segurança no dia a dia, né? E fora o agradecimento a você, Leonardo, e a todos os organizadores, ao hospital, para proporcionar essa discussão aqui, eu queria deixar isso claro, quer dizer, isso é uma condição que vai perdurar ainda, embora as vacinas estejam progredindo bastante, a expectativa de ter uma vacina eficaz e com uma parcela grande, importante, significativa da população já imunizada, considerando que a vacina seja boa, tenha bons resultados, isso vai demandar pelo menos um ano, né? Talvez no meio do ano que vem a gente tenha aí uma situação um pouco diferente. Então essa situação, isso tudo que nós discutimos aqui são medidas que têm pelo menos esse período de duração. É isso que eu gostaria de colocar. Obrigado a todos e eu estou aberto a quaisquer dúvidas que vocês tenham. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Boa noite a todos. Muito Boa obrigado. noite.